E no encontro de hoje, nós vamos falar em três medidas simples que você, como empresário, dependendo de onde você está me ouvindo aqui, se está me ouvindo pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube, você, como empresário, vai precisar realizar na sua empresa para que você tenha dinheiro em caixa. Vamos entender também por que é tão importante a gente ter dinheiro em caixa, né? Isso é meio que intuitivo, né? Se você perguntar para qualquer empresário se ele quer ter dinheiro em caixa, ele rapidamente vai dizer que quer, né? Porque, né, dificilmente alguém não diria que não quer ter dinheiro em caixa, mas nós vamos entender hoje aqui, além de eu lhe explicar quais são essas três medidas para que você consiga ter dinheiro em caixa, nós vamos entender aqui também por que é tão importante você ter dinheiro em caixa. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que, quando eu falo ter dinheiro em caixa relevante. Porque muitas vezes eu pergunto para o empresário se ele está tendo dinheiro em caixa, ele diz que está, mas é muito pouco dinheiro, sabe? É claro que é melhor você ter pouco dinheiro em caixa do que você não ter dinheiro nenhum, você ter um buraco em caixa, do que você ter um prejuízo, claro que é melhor. Mas, aqui nessa nossa conversa de hoje, eu vou lhe mostrar como é que você vai ter dinheiro em caixa, é relevante. Aliás, essa é uma tecla que eu bato muito ali, junto do empresário, que é isso, né? Não adianta você só ter dinheiro em caixa, você precisa ter dinheiro em caixa num volume suficiente, nós vamos falar sobre isso aqui hoje, que faça uma diferença na sua vida e na vida da sua empresa. Senão, né, é como se eu tivesse tão pouco dinheiro em caixa que não vai mudar a trajetória da minha empresa e vai mudar a minha própria vida. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que o papo aqui hoje é como é que você vai ter dinheiro em caixa de uma forma relevante, suficiente para você fazer o que você precisa fazer na sua empresa. E aqui também é preciso dizer que eu não estou falando, quando a gente fala de ter dinheiro em caixa, daquele dinheiro que eu tenho em caixa, mas eu tenho, às vezes, eu tenho alguns dias do mês, sabe? Tem muita empresa que é assim, quando você olha o mês e você olha os meses para frente daquela empresa, até ela tem dinheiro em caixa, mas é como se tivesse dinheiro em caixa, em alguns pontos do mês, a maior parte do mês, ela não tem dinheiro em caixa, ou tem muito pouco. E na hora, quando você olha o trimestre, o semestre, aí é que ela não tem meio. Então, a regra que nós precisamos, como empresários, aplicar para que o nosso negócio seja sustentável, né, é que esse dinheiro em caixa, ele precisa... O ideal é que você tenha dinheiro em caixa, seja o contrário, né? É que você tenha dinheiro em caixa todos os dias do mês, e que, eventualmente, você pode ter até algum gap ali. Gap que eu chamo é alguma deficiência de caixa. Pode ser que aconteça. Isso acontece numa pequena e média empresa, por uma série de razões. Um cliente não paga, você imaginou que ia vender como você não gosta, que ia vender como você queria, mas aconteceu alguma coisa que não lhe fez vender tanto quanto você queria, e aí você fez algum investimento, tem alguma conta que você tem que pagar, e pode ser que você tenha algum descasamento, mas isso de caixa em algum dia do mês, mas isso deveria ser uma exceção para uma empresa ter sustentabilidade, ter lucro, ter dinheiro em caixa de maneira mais equilibrada, ela precisa ter isso como exceção e não como regra. Como é que eu vejo muito é que o empresário tem, Adelado, mas o dinheiro em caixa que eu tenho é muito relevante naquele dia do mês. Bom, mas aqui é que adianta ele ser relevante em 2, 3 dias do mês e você é a maior parte do mês, que você consumiu aquele caixa e você está zerado, né? Ou negativo, ou com pouquíssimo dinheiro em caixa que não lhe dá nenhuma musculatura. Então, anota também que essa é uma coisa importante. Não se iluda se você está olhando o caixa da sua empresa e dizendo que você tem dinheiro em caixa, se isso não se repete de forma relevante ao longo de todos os dias, preferencialmente, né? Por que não todos os dias do mês você tem uma folga em caixa? E a gente pode até discutir o que é que a gente faz com essa folga em caixa, né? Porque se tem dinheiro sobrando em caixa, você não devia deixar ele lá também, em volume muito alto. Você deveria usar esse dinheiro de alguma maneira. Mas isso provavelmente vai ser tema para um outro encontro ao vivo nosso. O que é que você faz com vamos imaginar uma empresa que tem dinheiro em caixa sobrando, e tem vários alunos meus que têm dinheiro em caixa sobrando, ele não tem problema nenhum com fluxo de caixa, não tem um problema, inclusive no longo prazo. E o que é que se faz com esse dinheiro? Você não deve deixar esse dinheiro em caixa, né? Você deve usar esse dinheiro de alguma outra forma. Mas isso é um papo aí para uma outra live. Bom, razão principal, aliás, existem algumas razões, antes de a gente falar, né, da razão principal, mas uma das razões pelas quais você precisa ter dinheiro em caixa
é porque é o dinheiro em caixa que você tem na sua empresa que vai permitir com que você faça ela para funcionar, com que você opere seu negócio, como uma máquina. Uma empresa, imagine ela como uma máquina mesmo, né? Que você, por exemplo, tem um aluno nosso aqui que tem uma empresa que fabrica sucos, né? Que vende sucos. Então, tem lá, a empresa tem máquinas, né? E quando eu falo máquina, não é só máquina física, nós também, nessa hora, né? Estamos ali envolvidos na operação da produção da empresa. Então, primeira coisa, foi engano clicar, não quero não, hoje não. Bom, depois a gente vê isso. Legal. Então, o primeiro motivo pelo qual eu preciso ter dinheiro em caixa na minha empresa é porque esse dinheiro que está em caixa, disponível, né? O dinheiro não está em outro lugar, ele está disponível no meu caixa. Eu faço com ele o que eu quiser, isso é que é dinheiro em caixa. Ele é o dinheiro que vai possibilitar que eu opere a minha empresa, seja a empresa que eu tiver, seja uma empresa mais de produção, seja uma empresa de serviço, seja a empresa que eu tiver, é o dinheiro que está em caixa que vai permitir que eu rode ela. Quando eu não tenho dinheiro em caixa, eu corro o risco de fazer a empresa parar. Porque se eu não tenho dinheiro em caixa, como é que eu vou rodar a empresa? Como é que eu vou fazer a empresa funcionar? Então, essa é a primeira razão, eu diria que provavelmente é uma das razões principais, né? É como, não sei se aconteceu com você, você está dirigindo na rua, o seu carro, e o carro para porque faltou gasolina. Né? Já aconteceu comigo, quando eu era mais jovem, mais de uma vez. E o carro parar na rua, esqueci de botar gasolina, achei que não estava sem dinheiro e achei que dava para chegar. Que é isso, né? Empresa é a mesma coisa. Você está dirigindo um carro, você acha que dá para chegar naquele local, você está com pouco dinheiro e aí não dá para chegar, você para no meio da rua. Quantas vezes, também não foram tantas vezes assim, mas já aconteceu comigo algumas vezes de mais novo, indo para a faculdade, por exemplo, parar o carro no meio do caminho porque não tinha gasolina. É uma sensação muito desagradável essa. E é uma sensação, às vezes, que acontece com as nossas empresas. Não sei se aconteceu com você, mas você acha que dá para chegar no final do mês com o dinheiro que você tem, né? E aí não deu o dinheiro, não deu. Né? É o carro que faltou combustível, é a empresa que faltou dinheiro em caixa. Você olhou ali, não, eu acho que dá. Os clientes vão pagar de tal, 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 eu vou fazer meu cálculo, estou vendo aqui que está negativo o caixa, mas vai dar. E aí não dá. E o carro fica sem gasolina, a empresa fica sem dinheiro para operar o caixa. Então, essa é a primeira razão pelo qual é tão importante você ter dinheiro em caixa. Lembra do que eu falei inicialmente? Dinheiro em caixa é relevante, para que você não esteja ali no limite. É o limite da gasolina do carro, correndo um risco de não chegar no ponto que você precisa, que é muito desagradável, né? Bom, mais do que desagradável, é muito arriscado você chegar num ponto como esse. A primeira razão é. A segunda razão pela qual você precisa ter dinheiro em caixa, que você, com dinheiro em caixa, que você vai pagar os seus colaboradores. Aliás, antes dos colaboradores, vamos deixar os colaboradores para daqui a pouco, seus funcionários. Antes de você pagar seus colaboradores, quando eu digo antes, não quer dizer que eles têm menor prioridade, não. Só nessa ordem que eu estou explicando aqui. Outra razão que você precisa ter dinheiro em caixa é porque com aquele dinheiro que você tem em caixa, que você vai pagar os seus fornecedores, os seus parceiros, todas as pessoas que se relacionam com a sua empresa, menos os clientes nesse caso, que você precisa deles para que você opere o seu negócio. Então, Vanusa, que está aqui nos ouvindo, tem um supermercado e ela precisa, então, para que ela faça o supermercado funcionar, ela precisa abastecer o supermercado de matéria-prima, de produtos, para que ela venda para os clientes. Então, ela tem fornecedores, ela precisa pagar esses fornecedores. Se ela fica sem dinheiro em caixa, começa a atrasar esse fornecedor, atrasa um mês, 2, 3, aí já não paga direito como você imaginava. Quer dizer, você vai ter vários problemas com você. Quando nós atrasamos fornecedores, porque a gente não tem dinheiro em caixa, a gente tem vários problemas, né? Você pode perder crédito no mercado, isso pode comprometer a sua imagem, sua reputação como empresário. Pode ficar mais difícil agora você negociar com esse fornecedor um prazo maior de pagamento. Pode também ser pior agora para você negociar com ele, até condições mesmo financeiras, preços melhores, porque há uma relação direta entre a taxa de riscos de alguém que lhe fornece uma matéria-prima, um banco, quando lhe empresta dinheiro, e a sua... o quanto você é assíduo em pagar essas pessoas. Então, quando você atrasa os fornecedores por não ter dinheiro em caixa, além de comprometer a sua imagem, você vai ter alguns problemas tanto financeiros, quanto problemas mesmo de perder uma certa credibilidade no mercado, isso arranhar a sua reputação. Então, essa é outra razão
pela qual, segunda razão. Terceira razão, para você ter sempre dinheiro em caixa, é que é sempre mesmo, viu? Não exagerei na palavra, não. Essa seria o ideal, sempre, todos os dias do mês, todos os dias do ano, por que não? Eu sei que o que eu estou falando aqui provavelmente é difícil para a maioria das empresas, é difícil, não é fácil, mas é possível. É possível a gente construir uma rota de gestão no nosso negócio que isso se torna possível. Eu digo isso porque já aconteceu comigo várias vezes e na empresa, nessa segunda empresa que eu tenho, isso acontece. Não tenho nenhuma dificuldade de caixa na empresa, zero dificuldade de caixa na empresa. Então, o que eu estou falando aqui, né, eu próprio já apliquei na minha empresa, nas empresas que eu, tanto na minha primeira empresa quanto nessa segunda empresa, quanto eu já ajudei alunos, quanto eu conheço alunos que já chegaram aqui no programa já sem esse problema. Né? Quer dizer, já vários alunos que entram, às vezes não tem nenhum problema ainda de falta de dinheiro em caixa. Bom, a terceira razão, então, para você ter dinheiro em caixa é para você não agora atrasar os seus funcionários, os seus colaboradores, porque é muito comum. Eu não sei se isso já aconteceu na vida de vocês, mas é comum demais você atrasar os colaboradores, né? Tem um limite legal ali, porque tem que pagar, quinto dia útil, mas as empresas atrasam, e atrasam, porque não tem dinheiro para pagar o funcionário, que vai fazer o quê? Né? Atrasam, então, porque não administraram, não implantaram essas 3 medidas que eu vou falar adequadamente, falta dinheiro em caixa, e aí elas atrasam os colaboradores. E quando você atrasa um colaborador, o que deve acontecer? O que normalmente acontece na sua empresa, quando você faz isso com alguma frequência, é que os melhores colaboradores, eles normalmente vão embora. Fica na sua empresa, aqueles colaboradores ficam na sua empresa, aqueles colaboradores de menor desempenho, porque não tem muita opção no mercado, são as pessoas mais fracas mesmo, então eles vão ali aguentando isso que você está fazendo eventualmente com eles, porque não está pagando em dia, se deveria pagar, mas não está pagando em dia, então vão sobrando na empresa os funcionários, eu vou usar essa palavra menos qualificados, não, vou dizer com menor desempenho do que os melhores vão embora. Eles aguentam talvez 1 ou 2 meses, vão entender, você vai falar para eles o que está acontecendo, né? Isso se repete, por que ele vai ficar na sua empresa, né? Não tem nenhuma razão, isso é uma coisa básica que nós temos que suprir nos nossos colaboradores, é algo básico, é pagar os nossos colaboradores em dia, é básico isso. Quando você não paga, você está contrariando a regra básica, independente das questões legais, e aí você vai perder, provavelmente você vai perder os melhores colaboradores, vai ficar com os piores. Além de novo, né, isso se espalhar, dependendo de onde você está instalado. Por exemplo, eu estou instalado em São Paulo. Se algum dia eu fizesse isso, talvez eu não tivesse nem tanto problema, porque, aliás, eu talvez só tivesse esse problema de perder os colaboradores. Mas numa cidade menor, como acontece muito, né, eu tenho vários alunos que estão numa cidade pequena, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, pequena, né? Até menos do que isso, muitas vezes. Isso, então, pode contaminar, pode também arranhar a sua reputação, porque um funcionário sai da sua empresa falando mal de você, que você está atrasando o salário e por aí vai. Mas essa é uma razão, mas a razão que eu queria destacar mais quando a gente fala dos funcionários é que você vai perder os melhores. E, né, deu tanto trabalho, às vezes, para você selecionar um bom colaborador, que nós sabemos o trabalho que dá, né, para você colocar, selecionar, acertar na pessoa, treinar, e aí, por uma dificuldade que você tem financeira na sua empresa, muitas vezes por não ter gerenciado bem essa parte financeira, você perde um colaborador que está com você há anos, às vezes, por isso, né? Bom, e outra razão para você ter dinheiro em caixa, quarta razão, para a gente encerrar aqui, porque existem outras, mas seriam 4 motivos principais, é você ter dinheiro agora, não só para operar a empresa, porque o dinheiro para operar a empresa, ele é essencial, é o combustível no carro, mas ele não é suficiente para você ter uma empresa que cresce. Você também tem que ter um dinheiro em caixa para investir no seu negócio, para trocar uma máquina nova, para treinar um colaborador, para você próprio se capacitar a investir em você mesmo, no seu desenvolvimento, para você ter se mudar para instalações novas, para você ampliar a sua empresa, para você usar uma tecnologia nova no seu negócio, seja para atender o seu cliente, seja para ser mais produtivo, para você, claro, uma empresa que para no tempo, que faz a mesma coisa. Então, ouça com atenção que eu vou falar agora. Se você está fazendo a mesma coisa na sua empresa, por melhor que você esteja indo, se você está fazendo a mesma coisa na sua empresa há anos, do mesmo jeito, seja um processo, seja uma tecnologia que você usa, do mesmo jeito que você está fazendo há anos,
você está correndo um risco. Então, nenhuma empresa ela pode parar no tempo. Aliás, não só a empresa, nós também, ninguém, né? Pode parar no tempo. Já dizia o Charles Darwin, né? Que a teoria da evolução das espécies, as espécies só evoluíram porque elas foram capazes de se transformar, né? Para se adaptar, para sobreviver. A mesma coisa é uma empresa. Então, você tem que ter, nós precisamos ter dinheiro também em caixa, dinheiro disponível. Lembrando que dinheiro em caixa é disponível, na carteira aqui, ó. Eu abro a carteira, tem dinheiro lá. A empresa tem dinheiro na carteira para você fazer investimentos na sua empresa. Né? E tem até uma quantidade que a gente poderia dizer, um percentual, vamos falar se não em quantidade, um percentual para você, que você deveria investir na sua empresa, né? No mínimo, vamos dizer assim, no mínimo, 3% do seu faturamento bruto, você deveria reservar para fazer investimento na sua empresa. E aí eu não estou falando de dinheiro para operar o negócio. Operar é a gasolina que você tem que botar no carro, uma modernização. Talvez a gente possa falar, num carro, eu diria que é mais até do que a manutenção que você faz no carro. Manutenção é algo que está intermediário entre a operação da empresa, né? Você precisa manter as coisas para que ela opere, mas o investimento que eu falo é sobre modernizações mesmo que você faz no seu negócio, ou nos seus colaboradores, para você crescer. Então, essas são as 4 razões pelas quais nós precisamos ter dinheiro em caixa. Não é uma questão de opção. Não é opção. Eu estou tocando a vida assim mesmo, tem dias que sem dinheiro, tem dias que não tem. Já estou há anos, doutor Aderaldo, tocando a empresa dessa maneira, não morri até agora não, mas é perigoso, você pode até passar muito tempo fazendo isso, né, sofrendo, provavelmente você está trabalhando muito mais do que deveria, se você está com pouco dinheiro, né, e você não usa esse dinheiro adequadamente, então, mas claro, né, eu conheço empresas que estão assim há anos, há 10 anos, que estão ali, né, digamos, lutando ali com aquele pouco dinheirinho que sobra todo mês no caixa. Mas essa não é a maneira mais adequada de você ter uma empresa que cresce. Essa não é a maneira mais adequada de você ter uma empresa que vai fazer com que você saia do operacional e tenha tempo na vida pessoal. Você só vai conseguir essas coisas tudo se você tiver, adivinha, dinheiro em caixa. E dinheiro em caixa para usar dessa maneira que eu acabei de dizer. Legal. Bom, onde é que o empresário erra? Não sei se é o seu caso, mas onde é que o empresário erra quando ele tenta colocar dinheiro em caixa? Vocês já pensaram sobre isso? Alguém quer me ajudar aí? Em erros que talvez vocês próprios... E aí, aquilo que eu falo, né? A gente fica meio sem jeito de falar aqui no Instagram, no Facebook, ou no YouTube, né? Vou falar aqui de um erro que eu cometi na minha empresa. Mas quando você fala de um erro, quando você fala do erro que você cometeu, primeiro você tem mais clareza daquele erro, e segundo, você abre mais a possibilidade de alguém lhe ajudar. Seja, né, eu aqui que estou aqui para isso, seja até um outro empresário que teve um problema semelhante ao que você teve, na hora que ele ouve você, ele tanto aprende com o que você está falando, como também ele pode lhe ajudar, dizendo como é que ele resolveu aquele erro. Então, qual é o erro? Qual é o erro que talvez você já tenha cometido, e que eu próprio já cometi, né? Porque, o Aderaldo é especialista nisso, mas para eu me tornar especialista, muitas vezes eu precisei realmente apanhar, cair, entender o que eu estava fazendo de errado, né? Pesquisar para ver como é que o que eu deveria fazer para aquilo não acontecer mais na minha vida, para que eu possa agora falar com mais propriedade do que eu estou falando, né? Isso é muito importante, a gente ter passado também por algumas dificuldades mais sérias, financeiras, para que você tenha aprendido com isso. Bom, então um erro muito comum do empresário achar que com isso ele resolve o problema de caixa são as vendas. Quer dizer, quando eu, como empresário, me concentro apenas nas vendas da empresa, achando que é através das vendas que eu vou resolver meu problema em caixa, eu preciso dar um passo atrás e fazer uma avaliação disso melhor, porque isso pode ser um erro. Um erro por quê? Porque na ansiedade de vender, eu posso vender a qualquer custo. É claro que eu só vou ter dinheiro em caixa se eu vender. Né? Eventualmente, um empréstimo que eu tomo também vai me fazer ter dinheiro em caixa. Mas vamos tirar o empréstimo dessa conversa inicialmente, né? Porque eu não vou falar nisso hoje. Uma maneira, claro, de eu ter dinheiro em caixa é eu vender. Lógico, né? Porque como é que eu vou ter dinheiro se não entrar dinheiro das vendas? Porém, olhar apenas para as vendas como uma forma de ter dinheiro em caixa é um erro muito grave que o empresário comete. Por 2 razões. Primeiro, porque ele deixa de olhar para as outras questões fundamentais da empresa, como a gestão financeira do negócio.
Por exemplo, o Magno falou agora deixar de pagar os fornecedores. Excelente, porque imagine que eu só esteja olhando para as vendas, eu vou vender, vou ter dinheiro em caixa, na teoria, vou deixar de pagar meus fornecedores. É um erro, porque eu vou olhar só para as vendas, eventualmente vou colocar dinheiro em caixa, mas vou começar a atrasar meus fornecedores, porque talvez seja o meu perfil, e com isso eu vou perder aquilo tudo que eu acabei de falar. Então, quando eu olho apenas para as vendas, eu cometo alguns erros. Um dos erros maiores é vender de maneira deficitária. Eu vendo, mas eu tenho um prejuízo nas vendas que eu faço. Quer dizer, quando eu vendo, eu vendi por 100, mas eu gastei 110 para entregar aquele serviço, aquele produto, seja o produto que for, seja o Miguel, né? Só como exemplo, viu, Miguel? Seja o Miguel que tem um restaurante, seja alguém que tem uma empresa de consultoria, não importa. Quando eu vendo e acho que estou ganhando dinheiro, mas eu gasto mais para fazer a entrega do que aquilo que eu faturei, né? E aí não adianta vender. Aliás, não é que não adianta vender vai ser pior. Então, isso é um erro muito comum. É muito comum. O empresário, ele olha só para as vendas e acha que com aquilo ali ele vai resolver a vida dele. De novo, eu não estou dizendo aqui que as vendas não são importantes, às vezes as vendas provavelmente são o elemento mais importante de uma empresa, mas elas não resolvem o problema do caixa sozinhas. Elas podem piorar o problema do caixa, não sei se você está me entendendo. Se não estiverem me entendendo, me falem. Se o que eu estiver comentando agora for absurdo demais, né? De novo, lembra que eu falei? Vocês não precisam concordar com tudo que eu estou falando aqui. Se o que eu estou falando é absurdo demais, então, questionem. Mas é isso. Vendas, muitas vezes, olhar só para as vendas, muitas vezes, pode fazer com que eu não tenha dinheiro em caixa, e não o contrário. Então, esse é o primeiro erro, olhar apenas para as vendas. Você tem que olhar para as vendas o tempo todo, nós, como empresários. Então, provavelmente a prioridade número 1 nossa. Mas eu não posso olhar apenas para as vendas. Eu preciso olhar para essas outras questões que eu acabei de dizer. A gestão do meu negócio, a eficiência operacional e por aí vai. Né? Mas outro erro é você cortar despesas e investimento ao máximo. De novo, eu não entendi, Teodoro, o que você está falando. Você está falando que para eu ter dinheiro em caixa, se eu quero ter dinheiro em caixa, eu deveria cortar despesa e investimento. Porque, né? Como é que eu vou ter dinheiro em caixa se eu não cortar despesa? Pois é, esse é um outro erro. Quando a gente olha apenas para corte de despesa de investimento, talvez eu corte aquilo que eu não devesse cortar, aquilo que vai me atrapalhar de ter dinheiro em caixa, ou, eventualmente, eu posso cortar investimentos que, pelo contrário, me fariam ter dinheiro em caixa. Por exemplo, uma máquina, que você compra uma máquina mais moderna, que vai produzir, que vai gastar menos energia, que vai produzir mais rápido, que vai fazer com que você entregue as coisas que você entrega com menor custo e com isso vai aumentar o seu lucro, por exemplo, só tomando isso como exemplo, você não deveria cortar esse investimento, né, para ter dinheiro em caixa. Né? Porque isso vai fazer com que você, a médio e curto prazo, você não tenha dinheiro em caixa. Você vai ter um esforço muito maior para poder produzir aquilo que você produz hoje. Então, quando eu olho, agora eu saí do extremo de vendas, quando eu olho de maneira muito, digamos assim, limitada, né? Apenas para corte de despesa e investimento, eu também posso comprometer como erro. Legal. Pô, então, estamos falando uma coisa parecida, então, provavelmente, né? Vender e não receber, a Vanusa está falando aqui. Exatamente, Vanusa, excelente. Pois é, eu vendo, e tem um índice de inadimplência muito alto. Né? Uma das alunas que entrou no método, ela conta, inclusive, essa história, uma das alunas que entrou no método aqui, gestão 365, de início, quando ela entrou, ela tinha 70% de inadimplência. Tinha uma loja de roupas, se ela não está me ouvindo agora, pode ouvir em outra ocasião, mas ela fala sobre isso lá, numa entrevista que ela gentilmente me concedeu, ela fala sobre a mudança que ela teve na trajetória dela. Ela tinha 70% de inadimplência. Eu disse para ela, você vai quebrar desse jeito. É o que Vanusa está falando aqui, vender e não receber. Você não vai ter dinheiro em caixa dessa maneira. Aliás, você não vai ter dinheiro em caixa nenhum dessa maneira, né? Porque você vende e não recebe, quem está financiando a operação da empresa? Adivinha quem é? Quando você não vende e não recebe? É você que está financiando a operação da empresa. E só voltando à história dessa empresa, depois ela passou a ter 5% de inadimplência, depois que ela aplicou lá a gestão financeira no negócio dela. Então, outro erro é esse, é você cortar, e o que o Magno fala aqui, que ele colocou como erro, então ele já sacou,
É isso aí, Magno. Quando você corta em excesso, tanto despesa quanto investimento, você pode também comprometer o seu gasto, que poderia ser, o que a gente poderia parecer que é o contrário, não é, né? Não é. Preciso olhar isso com muito critério, eu não posso. Aliás, isso faz parte da essência do método de gestão 365. Toda vez que eu olho uma empresa, a gente precisa sempre olhar a empresa não como um bloco. Uma empresa, ela tem uma série de áreas, uma série de processos, que você precisa colocar esses processos para trabalhar em conjunto para que você alcance seus objetivos. Financeiro, vendas, atendimento a cliente, gestão de pessoas, né? A tecnologia que você usa na sua empresa, o processo de produção do seu negócio propriamente dito, e por aí vai. Tem uma pessoa aqui no Facebook fazendo um comentário, às vezes o vender dá prejuízo, né? Briga de concorrente, não dá lucro. Exatamente, exatamente. Ele está dizendo o seguinte, quando você vende, e entra numa briga de concorrência com alguém, né? E você vai ou vender com prejuízo ou vai vender com uma margem muito baixa. Eu sei que tem alguns setores com a margem muito baixa, aí tudo bem, mas quando o setor não tem a margem muito baixa, você vende com a margem muito baixa para poder você bater a concorrência, que é o que ele fala aqui, é outro erro, né? É claro que é um erro, porque você vai enfraquecer no mercado. O Miguel está falando qual o primeiro passo para fazer a empresa crescer e atingir a meta adequada. Exatamente. Então, o nosso papo é como você tem dinheiro em caixa. Então, respondendo a sua pergunta, é que você só vai ter dinheiro, você só vai conseguir crescer na medida em que você tiver dinheiro em caixa, né? Não tem outra maneira de você fazer isso. E um terceiro erro que eu queria colocar para vocês aqui, acho que ninguém falou desse erro, mas vocês podem falar a hora que quiser. Eu acho que respondi a sua pergunta, né, Ederson? Um terceiro erro que a gente comete muito frequente para não ter dinheiro em caixa, para faltar dinheiro em caixa, é estoque. O estoque é sempre algo que a gente precisa ter um cuidado muito grande na medida que você faz a gestão do seu estoque, porque é intuitivo, muitas vezes, eu pensar de que se eu me abastecer bastante, se eu tiver um estoque muito grande na minha empresa, eu vou, então, ter dinheiro em caixa. Porque se eu tenho estoque na minha empresa, agora vai ser mais fácil vender. Eu comprei um determinado produto em promoção, coloquei no meu estoque, e agora, quando eu vender esse produto, eu vou vender por um preço maior. Mas é preciso um cuidado muito grande quando a gente fala em gestão de estoque, porque o estoque, quando ele é mal gerenciado, o que é um estoque mal gerenciado? Todo aquele que fica ali meio que parado. Né? Que você não vai, às vezes, num supermercado, não sei se já aconteceu com o Vanusa, mas aqui nos grandes supermercados acontece direto. E aí o supermercado está vendendo um determinado produto, ou uma farmácia, qualquer lugar. Ele está vendendo por um preço muito mais baixo, porque ele precisa acabar com aquele estoque, porque ele comprou mais do que ele deveria, está chegando uma outra estação, muitas vezes, ou a matéria-prima está se deteriorando, ele precisa, então, vender aquilo para poder ele ou botar dinheiro em caixa e também para não perder a matéria-prima que ele tem. Então, é preciso gerenciar muito bem o estoque, não usar, não pensar que quando você estoca matéria-prima, você vai aumentar o dinheiro em caixa. Na maioria dos casos é o contrário. Eu deveria ter o mínimo de estoque possível em quase todos os setores. É por isso que o sistema mais avançado do mundo de gestão, não sei se vocês sabem qual é a Toyota. A Toyota era considerada, eu acho que ainda é, o sistema mais avançado de gestão do mundo, porque eles têm um tal de just-in-time, que é um termo em inglês, que é estoque mínimo. Quer dizer, pois é, a Toyota, né, que é um dos maiores fabricantes de carro do mundo, não sei se é o maior hoje, mas se não é um dos maiores, ele tem estoque mínimo, e é por isso que a lucratividade dele é mais alta. Então, é isso que nós precisamos buscar, ter um estoque baixo. Quando a gente tem um estoque alto, normalmente comete isso como erro. São os erros, né? Porque para que eu acerte aquilo que eu vou fazer na minha vida, eu preciso entender quais são os maiores erros, para não pisar nesses erros. Eu estava achando, então, que é muito comum eu achar isso. Eu estava achando, então, que para aumentar o meu lucro e ter dinheiro em caixa, eu deveria aumentar o meu estoque, eu deveria ter mais estoque. É o contrário, na maioria das vezes. Claro que precisamos examinar o seu caso, mas se você tiver um caso diferente desse que eu acabei de falar, vai ser uma exceção. O normal, para você ter mais lucro e ter dinheiro em caixa, você ter estoque mínimo e e fazer a gestão do seu estoque adequadamente. Bom, esse é assunto
Você vê que tudo que a gente fala aqui, né, puxa uma outra parte da gestão da empresa que a gente precisa explorar com mais calma. Bom, quais são as 3 medidas, então? Medida número 1, para você ter dinheiro em caixa, é você gerar lucros na sua empresa, você ter uma empresa lucrativa. Essa é a medida número 1. Eu só vou conseguir ter dinheiro em caixa na minha empresa, só vou conseguir se eu tiver um negócio lucrativo. Se eu não tiver um negócio lucrativo, eu não vou conseguir ter dinheiro em caixa na minha empresa. E ponto final. Não são as vendas, não são apenas as negociações que eu vou fazer com meus fornecedores, não é o dinheiro que eu vou ter tomado de um banco e que vai entrar no meu caixa, porque ele vai acabar em algum momento, né? Se eu precisar fazer isso. O que vai fazer com que eu tenha dinheiro? Anotem isso, né? Anotem isso, porque isso pode parecer elemental o que eu estou falando, mas às vezes não cai a ficha do empresário, ele acha que vai ter dinheiro em caixa de outra maneira, com as vendas, com tudo isso que a gente falou aqui. O empresário acredita cegamente que é através dessas outras instrumentos que ele tem, principalmente as vendas, que ele vai ter dinheiro em caixa, e não é. Vou repetir, você só vai ter, isso vale para qualquer empresário, qualquer negócio, qualquer regra, qualquer tamanho, claro que eu estou falando aqui para pequenas e médias empresas. Para você ter dinheiro em caixa de maneira sustentável todos os dias do mês e todos os dias do ano, isso é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Você precisa ter um negócio lucrativo. O seu negócio precisa dar um lucro, no mínimo, igual ao lucro do seu setor. Se o seu setor, indústria, comércio, né, e serviço tem margem diferentes, indústria é menor margem, serviço é a maior margem e comércio está ali no meio do caminho. No mínimo, você tem que ter uma margem de lucratividade igual ao seu setor. Se você administrar bem o seu negócio, eventualmente você vai ter uma margem até maior, né? Acho que o Ederson está falando aqui de novo. Então, medida número 1, lucro. Tem que tornar o seu negócio lucrativo e o lucro tem que ser um lucro equivalente ao lucro do seu setor. Segunda medida que você precisa, e aí tem uma submedida dentro dessa medida que eu falei de gerar lucro, que você precisa calcular se você está gerando lucro ou não, você precisa administrar o seu negócio melhor, precisa gerenciar o estoque, uma série de medidas que você vai precisar implantar internamente para que você tenha uma empresa lucrativa. Né? Mas a medida número 1 é você ter uma empresa lucrativa. Quer ter dinheiro em caixa? Quero, Federal. Quer ter dinheiro em caixa ao longo dos meses? Quer tornar o negócio lucrativo. Ponto. Segunda medida, você precisa separar as contas pessoais, as suas contas pessoais, das contas da empresa. Porque quando está tudo misturado ali, as suas contas pessoais e as contas da empresa, há uma tendência de você sacar do dinheiro da empresa o dinheiro para pagar uma despesa sua, pessoal. Há também uma tendência de que se a empresa está faltando dinheiro, você vai lá, tira o dinheiro do banco seu e coloca na empresa. Ou seja, está tudo misturado, e quando está tudo misturado, você pode estar penalizando a sua empresa, e é o que mais acontece. Mas eu também boto dinheiro lá. Eu sei que você bota dinheiro lá também, eventualmente, se você tiver isso misturado. Mas o que vai acontecer na prática mais, o que eu vejo, o que eu observo, é que você vai, quando está misturado, você vai sacar mais da empresa, muitas vezes, do que ela pode lhe pagar, do que ela poderia fazer naquele momento. Isso vai fazer com que você pode fazer, com que você não tenha dinheiro em caixa, porque você está com a necessidade em casa. Você está com um problema muito grande em casa. A empresa é só sua. O caixa da empresa está ali disponível. Você está com um filho doente, Deus me livre e guarde. É só um exemplo aqui. Está com um problema de saúde, você vai fazer o quê? Você vai sacar da empresa para poder usar esse dinheiro para resolver um problema na sua vida pessoal. Quando você saca da empresa, você está fazendo com que a empresa tenha falta de dinheiro em caixa. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, se você deve fazer isso ou não, se você vai deixar sua família desamparada, não estou fazendo julgamento de valor, estou falando aqui da sua empresa. Eu sempre digo para o empresário, se você tem uma empresa, você depende dela para sobreviver, se você não cuidar dela primeiro, antes até de cuidar de você, se você não cuidar dela primeiro, ela vai depois, você não vai ter, isso vai complicar muito mais a sua vida, né? Porque se você depende dela para sobreviver, você não cuida da sua empresa como se fosse um filho que você tem,
né, para que ela sobreviva, seja cada vez mais forte, você vai fazer com que sua empresa vai para o buraco, aí vai ser tudo pior, né? Tudo que eu acabei de falar da pessoa, tudo vai ser muito pior do que o contrário. Então, segunda medida, e por que essa medida é tão elementar? Porque é muito comum, são muito comum, o empresário misturar as contas ali com a pessoa física e pessoa jurídica. Ele saca da empresa e paga uma conta diretamente. É um filho que vai lá na loja e pega lá uma roupa, pega um produto lá no que está ele leva para casa, e um filho, um parente, e não tem controle direito das coisas. Está tudo misturado. E aí, às vezes, falta dinheiro em caixa. Eu não estou dizendo que essa é a razão principal. Aliás, eu falei que a razão principal é a empresa não ser lucrativa. Mas essa é uma razão que ela é invisível, é uma razão meio que invisível, e que a maneira que você vai fazer para você ter dinheiro em caixa é separar. Até porque se você não separar as contas da pessoa física e jurídica, você nunca vai saber se sua empresa está sendo lucrativa ou não, né? Você nunca vai saber se sua empresa está conseguindo andar com as próprias pernas, se você não está tirando dela mais do que você deveria, ou se você não está socorrendo a sua empresa com o seu dinheiro sem controle. Porque quando você coloca dinheiro na sua empresa, aquilo deveria ser um empréstimo, né? Você está fazendo na sua empresa para depois você receber de volta, como um banco que colocou dinheiro lá. Quando está tudo misturado, você não tem controle, você não sabe nem se sua empresa está dando lucro ou não, né? Bom, e a terceira medida, eu diria que talvez ela seja tão importante quanto a medida número 1, que é a medida de você tornar a empresa lucrativa. Porque a terceira medida para você ter dinheiro em caixa é você implantar na sua empresa a gestão do fluxo de caixa. Exatamente isso. Você precisa implantar na sua empresa um processo, um procedimento de gestão do seu fluxo de caixa, de controle do seu caixa. E aí não é só do caixa do dia, mas da gestão do caixa propriamente dito, controlar as despesas, as receitas, para você saber quais são as grandes vantagens de você fazer a gestão do seu fluxo de caixa. Mas ter vantagem é uma obrigação mesmo. Mas vamos colocar isso como uma vantagem. As vantagens são, quando você faz a gestão do seu fluxo de caixa, você vai, no mínimo, conseguir antever, olhar na frente, porque gestão de caixa é isso, é você olhar, você projetar um caixa na sua empresa, um fluxo de caixa na sua empresa, olha, no mínimo 30 dias. Então, eu estou aqui hoje, estou olhando o meu fluxo de caixa nos próximos 30 dias, preferencialmente nos próximos 3 meses, né? É mínimo que você deveria fazer, olhar o seu caixa, como é que está o comportamento do seu caixa nos próximos 3 meses, mas no mínimo você precisaria olhar durante 30 dias. E na medida que você faz a gestão do seu fluxo de caixa, você consegue, de cara, saber se você está ou não, se vai faltar ou não dinheiro lá na frente, né? Não estamos falando aqui de você ter dinheiro em caixa. Ora, se eu já sei lá na frente que vai faltar dinheiro em caixa, por uma razão qualquer, eu preciso já estabelecer algumas medidas para evitar que eu fique sem dinheiro em caixa lá na frente. Além disso, quando eu faço a gestão do fluxo de caixa, eu vou controlar melhor as minhas finanças, o que significa que eu vou, por exemplo, postergar os pagamentos ao máximo. Quando eu digo postergar pagamento, não é atrasar ninguém, não. É negociar com meus fornecedores para que eu pague para eles o máximo, com prazo mais alongado que eu puder, desde que isso não tenha custo financeiro, desde que eu pague sempre em dia para o meu fornecedor. Ele vai ser flexível para você em relação a isso. O que o fornecedor tem mais medo no início, quando a gente está começando um negócio da gente, é se a gente vai pagar para ele ou não. Quando você mostra para o seu fornecedor que você paga em dia, que você é uma pessoa correta nesse sentido, né? Ético nesse sentido, e que você não vai atrasar a vida dele, ele vai cada vez ser mais flexível com você, tanto em relação a prazo de pagamento, né? É melhor o fornecedor ele ter um prazo de pagamento maior com o cliente dele e saber que ele recebe, do que ele tem prazo mais curto e o cara não paga. É muito pior. Então, quando você faz a gestão do seu fluxo de caixa, você faz um jogo no sentido positivo da palavra, que você vai conseguir fazer isso melhor, porque você vai analisar bem a gestão da entrada e saída de dinheiro da sua empresa. Então, você vai fazer duas coisas que são simples e que têm um efeito muito grande na geração de dinheiro no caixa da sua empresa, que são postergar. Eu vou postergar, não ouço essa palavra postergar como um atraso, tá? Eu vou alongar o pagamento para os meus fornecedores o máximo que eu puder, desde que isso não tenha custo e que por aí vai. E vou procurar receber do meu cliente
o mais breve, mais cedo que eu puder. Então, se o cliente puder pagar o produto que ele comprou da sua empresa, ele puder pagar à vista, né? Dependendo do que você faz, se você parcela ou não para ele, né? Dependendo do produto que você tem. Tem um aluno nosso que tem uma loja de material de construção. Às vezes parcela, né? O produto para ele. E aí, se ele puder, se você puder receber do seu cliente à vista, se possível, precisa avaliar isso, né? Se vale a pena dar algum desconto para você ver, receber à vista ou não, dependendo de como é que está o seu caixa, porque às vezes você dá um desconto, você está com um buraco no caixa, talvez seja melhor dar um desconto do que você pegar dinheiro emprestado em banco para poder cobrir o caixa e pedir emprestado para alguém. Mas tudo isso você precisa analisar. Mas tem uma regra, quando se fala em gestão financeira, que é uma regra básica, que é essa. Postergue suas despesas e você antecipe ao máximo, a palavra antecipar, antecipe ao máximo os recebimentos do seu fornecedor. Melhor dos mundos, pegando aqui o exemplo de Vanusa, vou pegar seu exemplo aqui, Vanusa, melhor dos mundos, qual que seria? Imagina, você que tem um supermercado, qual que seria o melhor dos mundos? Vou dar um exemplo aqui. Seria que você comprasse o arroz, dá um exemplo, viu, Vanusa? Você comprasse o arroz com prazo de 30 dias para pagar o seu fornecedor, e você vende o arroz que ele lhe entregou muito antes, você vai vender antes dos 30 dias. Estou aprendendo a negociar mais prazo. Perfeito! Mas nem todo fornecedor aceita 28 dias a 40 dias. É uma questão de treino e de o fornecedor perceber que você vai sempre pagar para ele em dia. Então, se você está pagando em dia para os seus fornecedores, a tendência é que ele seja cada vez mais flexível para você. Toda vez que você atrasar para um fornecedor, ele vai ficar olhar você mais atravessado, né? A gestão de implantar uma gestão de fluxo de caixa, se pedir mais prazo, tem acréscimo. Então, vamos lá, vai nos 28 e vai alongando esse prazo. Eu usei essa estratégia com meus fornecedores de maneira legítima. Eu fui alongando com eles os prazos ao longo do tempo. Isso é uma estratégia de gestão financeira simples e que funciona. Você negocia com o seu fornecedor, eventualmente, um prazo de 15 dias. Eu fiz isso, eu próprio fiz isso. Edson, colocar uma imagem depende do seu setor, mas a gente pode falar sobre isso também. Então, o que eu próprio fiz? Eu fui alongando o prazo com o meu fornecedor de maneira correta, legítima, sem querer prejudicar ninguém. Não, sem querer prejudicar ninguém. 15 dias, e muitas vezes eu pagava por 15 dias, porque ele ficava desconfiado se eu pagar em dia ou não, 15 dias, e depois 20 dias, 30 dias, tinha fornecedor que a gente pagava por 90 dias. 90 dias. Ele pagava em dia, não atrasava nunca, ele sabia. Ele colocava isso no fluxo de caixa dele, é bom. Não é bom para você? Não é bom para você quando você, eventualmente, parcela o pagamento com um cliente e você sabe que aquele cliente vai pagar em dia e nunca atrasa? Não é bom? Você vende mais, né? Se ele lhe paga em dia, é muito bom. Se ele não lhe paga, é uma catástrofe. Porque, né, é isso. Então, essa regra ela é fundamental e você só vai conseguir fazer bem essa regra se você implantar uma gestão de fluxo de caixa. E aí, essa seria a terceira medida para você ter dinheiro em caixa. Pessoal, se vocês aplicarem essas 3 medidas, não se esgotam. Existem outras medidas além dessas 3 para ter dinheiro em caixa? Existe. Está aqui o Ederson perguntando que margem colocar no meu produto. Então, é uma pergunta boa, né? O que eu vou respondendo para ele de maneira genérica aqui é que você precisa colocar uma margem no seu produto que vai, no mínimo, lhe dar uma lucratividade igual à do seu concorrente. Então, dependendo do setor que você tem, fala aqui para mim qual é o seu setor, Ederson. O setor que você, da sua empresa. Fala um pouco mais da sua empresa. Dependendo do setor que você tem, você deveria ter uma margem no seu produto equivalente à margem do seu setor. Por que você teria uma margem menor? Talvez você tenha uma margem menor no início, né? Quando você está começando o seu negócio, está ali conquistando o mercado. Mas depois disso, depois de um tempo, né, você deveria ter uma margem, no mínimo, igual à margem do seu setor. Móveis, então. Estamos falando de... Você fabrica os móveis, é isso? Você é uma empresa de produto, né? Você fabrica os produtos? Me fala aí se você fabrica o produto ou se você, eventualmente, compra um móvel e repassa para terceiros. Mas, respondendo a sua pergunta, sim. E você precisaria ver qual é a margem que o seu setor tem. Olha para o seu setor, pesquisa sobre a margem que o seu setor tem
e não inventa a roda, né? E coloca no mínimo o seu objetivo, deveria ser, no mínimo, ter uma margem igual ao do seu setor. Quanto você tornar a sua empresa mais eficiente do ponto de vista operacional, quando você começar a gerenciar melhor a máquina da sua empresa, as máquinas, as partes que a sua empresa tem, aí você vai poder colocar uma margem até maior do que a margem que o seu setor cobra, porque ela vai ser mais produtiva, né? Vai fazer mais com menos energia. Então, o que eu ouço dos empresários, muitas vezes, depois de tudo isso que eu acabei de falar, o que eu ouço de muito dos empresários é coisa do tipo assim, eu já fiz de tudo na minha vida, eu já fiz de tudo, já fiz as coisas todas que você está dizendo aí, eu já fiz e nunca consegui ter dinheiro em caixa. Eu acho que esse negócio de ter dinheiro em caixa é só para empresa grande. Isso não vale para uma pequena e média empresa. Em pequena e média empresa, até onde eu converso com meus amigos, meus empresários, que são amigos meus, é tudo sem dinheiro em caixa. Então, essa coisa que você está falando que... Então, o que eu preciso dizer para você, se você pensa dessa maneira, que eu ouço isso com frequência, né? É que você provavelmente está se comparando, nessa hora, com pessoas que não estão aplicando essas medidas que eu estou falando aqui para você. Ou não estão aplicando da maneira certa, estão cometendo os erros que eu também citei aqui nessa live. Então, não se compare. Quando você ouvir de um empresário que está dizendo isso que eu acabei de dizer para você, conversa com ele, mas pergunta se ele tem um fluxo de caixa implantado na sua empresa. Provavelmente você vai ouvir dele dizer que não tem. Então, esse é um gatilho para você não ter dinheiro em caixa. Um empresário que não tem um fluxo de caixa na empresa, nesse intervalo que eu acabei de dizer, ele tem um gatilho. Não quer dizer que ele vai ficar sem dinheiro em caixa, mas nele tem um gatilho que pode disparar ele, porque ele não está enxergando o futuro da empresa, está tudo na cabeça dele, ele acha. O empresário acha que vai ter dinheiro, mas ele não está vendo aquilo, não tem uma planilha para controlar aquilo, de entrada de dinheiro, saída do dinheiro, ao longo do tempo. Precisa ter. Um pequeno empresário, grande, não interessa, não pode brincar, a gente não pode brincar que tem uma empresa. Nós não podemos brincar que a gente tem uma empresa. Quando você não tem um fluxo de caixa, é algo tão grave para uma empresa não ter um fluxo de caixa, que é como se a gente estivesse brincando de uma empresa, sabe? Brincando assim, eu acho que o dinheiro vai dar. Não, eu confio. Eu já tenho experiência, nunca faltou dinheiro aqui, vai dar. Não precisa ter esse negócio de fluxo de caixa, dá muito trabalho, não sei fazer isso, sabe? Um monte de desculpa que a gente bota na nossa cabeça e não faz uma coisa que é elementar para quem tem uma empresa, que é implantar um fluxo de caixa, que vai lhe dar uma visão do futuro, uma segurança maior, para evitar que você tenha dinheiro em caixa. Ora, se você já sabe que vai acontecer alguma coisa lá na frente, né? E você tem experiência para isso, e você já sabe que não vai ter dinheiro em caixa, vai ficar de braço cruzado, esperando que chegue um dia que vai ficar sem dinheiro em caixa, e vai pagar esses prejuízos todos que eu acabei de dizer. Não, né? Aí, de novo, é brincar de ter uma empresa. Não, a gente tem que implantar um fluxo de caixa. Então, quando você se compara, eu estou dizendo você, né? Eventualmente, quem está me ouvindo agora numa das 13 redes, ou vai ouvir depois aqui, lembra que eu falei que eu vou distribuir esse conteúdo? Você não se compare com pessoas que não estão fazendo aquilo que eu estou dizendo que você precisa fazer. Faça! Implante essas medidas que eu acabei de dizer, que a probabilidade de você ter dinheiro em caixa aumenta de modo significativo na sua empresa. Aqui não é ciência exata, né? Não quer dizer que quando você fizer tudo isso que eu estou fazendo, você tem uma garantia. Não é uma ciência exata. Mas você, se não fizer, você tem quase uma garantia que você não vai ter dinheiro em caixa, de maneira sustentável. E se você fizer essas medidas, essas 3 só, basta fazer as 3 para começar, você vai ampliar muito a chance de ter dinheiro em caixa. Tá? Muito. Mas outra coisa que eu ouço muito dos empresários, você sabe qual é? Eu ouço muito isso. Mas é o seguinte, Adenaldo, você sabe por que eu não tenho dinheiro em caixa? Isso aqui eu ouço, tá? De muitos empresários, é porque minhas margens são muito baixas. O meu setor é muito baixo. E por isso que eu não tenho dinheiro em caixa. Ora, o que tem a ver você ter dinheiro em caixa com margem baixa? Você sabe o que tem a ver? Nada. Não tem nenhuma relação. Nenhuma relação entre você ter margens baixas e você ter ou não dinheiro em caixa. O dinheiro não ter ou não dinheiro em caixa, não é resultado de você ter margens baixas. Se você está num setor que você tem margens baixas, você precisa fazer com que esse setor que você decidiu entrar tenha dinheiro em caixa
com a gestão que você faz do seu negócio, com as medidas que eu acabei de dizer. Ah, eu tenho margem baixa. Legal, não tem problema nenhum, você tem margem baixa. Estamos falando aqui de Vanusa, que tem um supermercado, que vou usar ela só como exemplo, mas as grandes redes de supermercados, grandes redes, todas elas, internacionais, nacionais, todas elas, têm margens muito baixas. O Walmart, que é uma das maiores empresas do mundo, né, de varejo, que vende de tudo, uma das maiores, ela chegou a uma época que tinha um dos maiores faturamentos do mundo inteiro. É muito grande a Walmart. As margens dela são muito pequenas, mas muito pequenas. Pergunta se ela tem problema de dinheiro em caixa. Não tem, claro que não tem, né? É uma das maiores varejistas do mundo. Como é que vai ter problema de dinheiro em caixa? Se fosse, não era, né? Uma das maiores varejistas do mundo. Então, não tem relação. Tira essa crença da sua cabeça, se você pensa nisso, isso não existe. O que existe é você não aplicar aquelas medidas e usar isso como desculpa. Não! Tem muita empresa que tem margem baixa, que tem muito dinheiro em caixa. Acabei de citar um exemplo de uma grande empresa. Não tem relação. Relação tem mais com as questões que eu acabei de dizer. Legal? E agora, só para a gente fechar aqui a nossa live, e aí, se eu tivesse que dar para você um passo a passo aqui, ó, um passo a passo, né? Porque tem outras desculpas que o empresário usa para não ter dinheiro em caixa. Está aí a crise. Federal, mas pelo amor de Deus, como é que você quer que eu tenha dinheiro em caixa se a gente está vivendo uma crise como essa? Se a gente viveu a crise de 2020 com a pandemia que eliminou várias empresas, né? Como é que você quer que eu tenha dinheiro em caixa por conta da crise? Claro, eu não vou dizer que a crise não teve um impacto nas empresas, claro que teve um impacto negativo na vida das empresas grandes, mas 700 mil empresas fecharam as portas em 2020, 700 mil fecharam de maneira definitiva, né? Porque muitas fecharam e reabriram, vão reabrir. Essas fecharam de maneira definitiva. Dessas 700 mil empresas, mais de 90%, acho que 98%, 97% foram pequenas e médias empresas, né? Então, mas essas empresas que fecharam as portas, a maioria delas, adivinham o que acontecia com elas? Claro que a pandemia foi algo que ajudou a fechar, né? Mas essas empresas, a maioria delas, já vinham com problema de caixa antes. Os restaurantes quebraram, fecharam, os bares, os hotéis. Tinha muito restaurante, muito hotel, que já vinha com problema de caixa antes. E estou falando desses 3 exemplos, outros exemplos também. Então, quando eles entraram na crise, e por que eles viviam com problema de caixa antes? Adivinha? Porque não estavam fazendo essas medidas que eu acabei de dizer. Como é que eu sei disso? Porque eu atendo mais de 1.000 empresários. Eu ajudo a mais de 1.000 empresários. É por isso que eu sei disso. Eu não estou inventando essas coisas da minha cabeça. Eu convivo com mais de 1.000 empresários. No dia a dia. Né? Então, eu estou falando porque eu vejo isso acontecer. Eles já vinham com problema de caixa. E quando entraram na crise, aí... Se você vem com falta de dinheiro já em caixa, quando entra numa crise como essa, tem que fechar lojas, como é que você sobrevive? Não sobrevive. É muito difícil. Agora, de novo, não estou dizendo que a crise não foi um gatilho, foi, mas não é, não vamos usar. Você acha que a crise passou? Tá, agora vai resolver, está todo mundo vacinado, tudo vai se resolver. Você acredita nisso mesmo? Porque outras crises vão aparecer na nossa frente, se não for outras crises sanitárias como essa, outras crises econômicas, financeiras, políticas, né? Quem é empresário e tem negócio há 10, 15 anos já sabe quantas crises teve que atravessar, crises setoriais, às vezes crise em um determinado setor, um setor que recebe uma regulamentação nova do governo e que, por isso, ele se desestrutura durante o tempo. Quantas vezes isso não aconteceu? Né? O Elas está falando que tem muitas empresas que já estavam quebradas exatamente na pandemia, só fecharam as portas. Perfeito, exatamente isso. E, de novo, eu não estou aqui dizendo que a pandemia não causou problema nada. Causou muito mais problema do que solução, porque muitas empresas cresceram muito na pandemia, né? Vocês sabem disso. Que se reinventaram, que criaram negócios novos, né? Eventualmente, uma pessoa que tinha um restaurante foi rápido o suficiente para fechar o restaurante e abrir um negócio só com delivery. Eu tenho uma aluna que já tinha quebrado 3 vezes, que tinha uma loja, tem, né? Uma loja que vende salgados, está lá também o depoimento dela. Eu gosto muito de usar depoimento de alunos que me cedem essas entrevistas gentilmente, porque eu posso, são casos que transformaram a vida deles. São casos que aplicaram o método de gestão 365 e
mudaram a vida deles, para que você se inspire também, achar que isso não tem jeito, minha vida não tem jeito, minha vida como empresário não tem jeito, mas claro que ela tem jeito. Desde que você aplique um método, não queira fazer tudo da sua cabeça, com a intuição, né? Ora, tem jeito, lógico que tem jeito para todo mundo, não sei se tem jeito para todo mundo, né? Pode ser que para algumas empresas não tenha jeito mesmo, mas para a grande maioria tem, porque, de novo, eu tenho visto isso acontecer. E é por isso que esses empresários me dão essas entrevistas, estão lá no meu canal do YouTube. Se vocês tiverem interesse, vão lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist lá no meu canal do YouTube, que é entrevistas com empresários, eu acho que é isso que tem lá, não lembro agora, entrevistas com alunos, vocês vão encontrar. E onde os empresários... Então, essa empresária já tem quebrado várias vezes, bom, 3 é muito, né? E ela dá a volta por cima e começa a ter dinheiro em caixa. Tem uma hora do depoimento que ela diz assim, ó, ela está lá gravada, ela diz assim, não fui eu que disse, foi ela que falou. Ela diz assim, depois de tantos anos na minha vida, eu passei a ter dinheiro em caixa. Eu achei que nunca ia ter dinheiro em caixa na minha vida. Está lá ela falando isso. A gente fica muito feliz, né, quando ouve isso de um aluno, mesmo que não seja um aluno, quando ouve disso de um aluno que aplicou o método e que teve essa transformação, a gente fica muito feliz. E aí está aí. Por isso que eu digo que tem jeito, claro que tem jeito, desde que você aplique aqui essa metodologia, né, ela vai funcionar. Só para encerrar, então, se eu tivesse que dizer um passo a passo aqui para você, rápido, para você passar a ter dinheiro em casa, a primeira coisa que você tem que fazer é apurar a lucratividade da sua empresa. Você sabe, o Ederson fazia essa pergunta aqui, então, isso é a minha pergunta para todo mundo. Você sabe exatamente qual é a margem de lucratividade do seu negócio? Então, não sei. Então, você não sabe se está dando lucro. Tem que saber. Tem que saber. O empresário precisa dormir com os números. Ele precisa ter intimidade com os números. Eu estava dizendo isso para um aluno meu, recentemente, falando sobre isso. Primeira coisa que você tem que fazer, passo a passo aqui, ó, apure a lucratividade do seu negócio. Segunda coisa que você tem que fazer você tem que separar as contas pessoais das contas da empresa. Senão você não vai conseguir apurar a lucratividade. Está misturado, você não vai saber. Sua empresa está andando por contas... Depois que ela está andando, você é capaz de andar sozinho ou não. Vou repetir, então, medidas, rapidamente. Antes que o Instagram não nos derrube. Primeira medida que você precisa implementar na sua empresa para você ter dinheiro em caixa. Você precisa calcular a lucratividade do seu negócio. Segunda medida, você precisa separar as despesas pessoais das despesas da sua empresa, ou você não vai saber se você está dando lucro na sua empresa ou não. Terceira medida que você precisa estabelecer agora depois que você calculou a lucratividade, você precisa encaminhar a sua empresa para que ela alcance, no mínimo, a lucratividade do seu setor. Você pode até estabelecer uma lucratividade menor do que a lucratividade do seu setor inicialmente, se você não estiver dando lucro, para que você comece a dar lucro, então você admite começar a dar lucro com uma margem ainda menor do que a margem do seu setor. Mas depois você precisa se encaminhar para a margem do seu setor, né? Depois você precisa gerenciar o seu negócio de forma tal que você ultrapasse um pouco a lucratividade do seu setor, porque aí você vai ficar mais competitivo, e ficar mais competitivo é bom para tudo na sua vida. Outra medida é implantar a gestão do fluxo de caixa. E aí, depois que você fizer esse dever de casa, que você deixar a máquina gerando lucro, com controle financeiro, sabendo quanto você está sendo lucrativo ou não, separando a despesa pessoal, arrumou essa casa, sabe, financeiramente, você sabe que o dinheiro que vai entrar lá na sua empresa, ele não vai desaparecer, que ele está sendo bem, está rodando bem agora o que você faz, adivinha? Agora você vai para o mercado e se lança para vender muito, porque você vai ter uma garantia maior de que agora as vendas vão ser superavitárias, lucrativas, e que você vai ganhar dinheiro com isso.